Quem faz o evangelho no lar aí, levanta a mão, por gentileza. Ativo. Os demais já viram como é que faz, olharam na internet, participou na casa de alguém. Mas peraí, Paulinho, não é certo. Por favor, quem faz o evangelho no lar aí? Faz favor. Só? E o que vocês fazem nesse horário? Assiste no canal. Senhorzinho Malta? Olha, isso aí não leva lá pra cima, não. Vamos aprender como faz, porque senão, já viu, né? Pelo amor de Deus. Vamos aprender. Por favor. Podemos começar? Qualquer coisa a gente está aqui fora. Podemos pegar aqui, está do lado também. Eu acho melhor. Não, porque eu gosto do evangelho. Eu, como interlocutor nesse momento, é necessário fazer o esclarecimento. Vocês vão fazer parte desse evangelho hoje, tá? Ao final nós vamos esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Neste momento, tá? Aqui é a casa de vocês. É o momento que vocês estão em seus lares, com suas famílias, tá? Então aqui nós somos uma família, tá? E aí nesse momento vamos dizer assim, eu vou matar vocês por enquanto, tá? Vocês morreram, vocês são a espiritualidade amiga que está visitando a casa, tá? E isso acontece muitas vezes no nosso evangelho. Os esclarecimentos do que se deve ou não fazer, a gente vai fazer depois da apresentação, tá? Então, teatrinho, não se sintam mortos ainda, tá? Brincadeira. Pai, mãe, filha, tá? É como expulsão. O evangelho acontece isso em casa também, viu? Aí a gente divide as tarefas, tem que entrar num acordo. Amém. Podemos dar início ao nosso evangelho. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos para mais o Evangelho em nosso lar. Pedimos para Deus que ilumine todos os encarnados e os desencarnados que irão participar deste estudo do Evangelho. Que nossos amigos do plano maior possam nos acompanhar e instruir neste estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão aqui agora participando. Que assim seja. Nós vamos ler o capítulo 1, item 1 e 2. Ok? Não vim destruir a lei. Esquece, eles estão desencarnados. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, enquanto tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até o último J e o último ponto. São Mateus, capítulo 5,
Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra adaptada aos costumes e ao caráter do povo. Modifica-se com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada e trarás nenhuma figura de tudo o que está acima no céu e abaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorarás e não lhes renderás culto soberano. 2. Não pronunciarás em vão o nome do vosso Senhor Deus. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não roubarás. 8. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do teu próximo. E 10. Não desejarás a casa do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, e nem coisa nenhuma que pertença a ele. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter através do temor um povo naturalmente violento e indisciplinado, o qual tinha de combater abusos enraizados e preconceitos obtidos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de atribuir uma origem divina a elas, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se na autoridade de Deus, mas a ideia de um Deus terrível só podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o senso de uma justiça requintada eram ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que puser em seus mandamentos, não matarás, não farás mal ao teu próximo, não podia contradizer-se fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Ele continua? Bom? Aqui nós recebemos os 10 mandamentos, né? Eu tenho dúvidas sobre o que é a lei de Deus, o que é a lei de Moisés, quem era Moisés. A gente está procurando estudar, interpretar todo esse trabalho que foi feito pela espiritualidade na época. Olha que interessante, né? Quando ele começa no Evangelho, quando ele fala duas partes distintas da lei mosaica. A lei de Deus promulgada no monte, que são os 10 mandamentos que foram lidos aqui, né? Essa é as leis divinas. Elas são eternas e imutáveis. E a segunda que ele nos ensina, que é a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. É aquela lei que ele falava assim, ó, é dente por dente, olho por olho. Por que Moisés fez aquilo, né? Pela dureza dos povos daquela época. Eles ainda não respeitavam uma lei que dizia que não podia matar, que honrasse teu pai e tua mãe, que não roubarás, tamanha brutalidade e dureza do povo. Então, no princípio, a gente aprendeu pela lei de punição. Se você errar, você vai ser punido. Aquele verdadeiro dente por dente, olho por olho, colocava freio na gente, né?
E essa lei, ela estava sujeita às modificações conforme os povos amadurecessem. Essas são as duas leis apresentadas para a gente no capítulo 1 do nosso Evangelho. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu vou tentar falar o que eu entendi, tá bom? Eu acredito que, pelo que eu entendi, Moisés trouxe essas leis porque as leis que existiam dos homens não eram suficientes para que os homens naquele momento pudessem ter uma conduta moral mais apropriada para aquela época. É isso? Será que teríamos mais alguma coisa para compreender o texto? Para nós? Então podemos só agradecer a espiritualidade, né? Vamos para a vibração da água. Então, nesse momento, nós preparamos para fazer o encerramento do Evangelho no nosso lar. Faremos agora as vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia ao corpo, muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Podemos fazer a prece final? Então vamos encerrar esse Evangelho no nosso lar, no dia de hoje. Agradecemos a todos que participaram desse Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais, que nos assistiram e guiaram para o bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendido e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para o seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Assim seja. Graças a Deus. Depois eu tomo.
Evangelho, né? Vamos passar as instruções, as primeiras instruções, né? Vocês podem ver o que nos indicou fazer essa apresentação hoje é para desmistificar, né? Não é um ritual, né? Isso cada família vai desenvolver da sua forma. Vocês vão descobrir, conforme vocês vão fazendo, vocês vão sendo intuídos, tá? E o que é ideal é que você tenha dia e hora marcada. A espiritualidade amiga que visita o seu lar, ela vai estar lá. E quando isso se torna hábito, né, um bom hábito, eles estarão pontualmente, tá? Então, quando a gente começar a desenvolver o Evangelho no lar, tem um dia, veja o melhor dia para todos da família que possam estar juntos. Esse é o primeiro ponto. Horário. Melhor horário que vocês possam estar juntos. Para que não haja depois aquela desculpa, mas não deu, mas não dá, esse horário é ruim. Pode ser que você escolha um dia horário ruim e a família não consiga se adaptar. Procure um outro dia, um outro horário para esse Evangelho. Tá? Isso é um compromisso familiar, né? O ambiente, o melhor ambiente da casa, onde você possa estar confortável, né? Entre todos que ali estão. Quando a gente fala Evangelho no lar, é Evangelho da família, né? Em alguns casos a gente pode até ver, a pessoa vai lá na casa do vizinho para ajudar, porque existe essa dificuldade. Mas o ideal é que você esteja entre seus familiares, consanguíneos ou não, mas a importância de ter esse processo, né? Essa dedicação, esse respeito. Porque a espiritualidade, quando a gente conclama, faz as preces, chamando o concurso dos benfeitores, eles vão, conforme a gente vai acendendo essa luz no nosso lar, eles vão se aproximando. Nossos anjos, nossos mentores, né? E a coparticipação de vocês, como foi no caso. São pessoas, espíritos, que são trazidos muitas vezes por uma necessidade daquele Evangelho, das vibrações daquele Evangelho, que é emanado pelaquela família, né? Então a conduta moral, a forma de vida que aquela família leva, ela acaba auxiliando as caravanas, né? Quando necessário, e a gente até fala, a espiritualidade traz essa informação para nós. Em todo lar onde está sendo feito o Evangelho, é um ponto de luz na espiritualidade. Então, eles passando pela espiritualidade, eles conseguem ver aquele ponto de luz. Tá? É importante escolher esse ambiente onde vai ser feito, que seja calmo, que seja tranquilo, e também preparar a casa e as pessoas que forem fazer o Evangelho já algum tempo antes de iniciar. Não existe um tempo certo, mas uma meia hora antes, 20 minutos, desconectar um pouco das mídias, desconectar da televisão, desconectar de conversas que não sejam edificantes, para que você já consiga ir elevando o seu pensamento e mantendo a sua vibração e a vibração da casa mais propícia para fazer uma oração. Então, esse comprometimento é importante justamente também com relação à manutenção do dia e do horário. Se você já sabe que aquele dia e o horário que você vai fazer, já fica mais fácil de você se organizar a sua família com relação a isso. Só um complemento, olha que bacana, ela falou, né? E se preparando para receber os bons espíritos, que tem o propósito de auxiliar vocês, familiares, marido, mulher, filhos, na jornada terrena. Eles estão deixando alguém lá para entrar no encontro de vocês. Olha que preparação sublime. Quando vem uma visita, muito de nós limpamos a casa, se arrumamos para receber a visita.
assim também deve ser para receber aquele que Jesus está nos enviando em seu nome. Para iniciar o Evangelho, uma coisa que é importante a gente falar aqui, nós simulamos uma mesa, não necessariamente tem que ser feito em volta de uma mesa, não necessariamente tem que ter uma toalha branca, então não se atenham a isso. Foi só para cobrir a mesa, a cor que nós temos é branco aqui na casa, tá? Pode ser feito num sofá, pode, depois o Paulinho fala como que é feito na casa dele, de repente pode estimular outras pessoas que têm crianças, por exemplo. Mas o que é importante é, a partir do momento que vocês se prepararam, a escolha do livro, que vai ser feita a leitura, que pode ser o Evangelho. Quem não está acostumado a fazer, quem não tem muito estudo da doutrina, é bom que comece pelo Evangelho, que aqui está, o nosso maior guia está aqui. Quem já estudou várias vezes o Evangelho, às vezes quer complementar com alguma outra leitura, pode fazer, desde que seja uma leitura também evangélica, ou seja, que contém os ensinamentos de Jesus, não um romance espírita, por exemplo. Mas escolher o livro, tem um livro infantil, né, que é feito pelo Maurício de Souza, para crianças. Esse é o que o Paulo usa, né? Não sei se já usou, né? E a partir desse momento, dividir as funções, né? Se forem trocadas ou já estabelece, se você quiser manter sempre a mesma função, aquele que gosta de ler, o que tem mais facilidade. Então, dividir as funções. Quem faz a prece inicial? E por que é importante fazer essa divisão de funções? O Evangelho no Lar, além de trazer uma luz, uma vibração mais elevada, de trazer o ensinamento evangélico, de trazer a doutrina de Jesus para dentro da nossa casa, para a nossa família, para as nossas vidas, também serve como um momento de encontro da família. Também serve como um momento em que a família consegue se escutar, consegue praticar uma boa relação, consegue praticar o respeito, a empatia. Então, não serve somente para essa iluminação espiritual, mas também para esse momento de união familiar. E a divisão das tarefas vai ajudar nisso. Cada um tem o seu momento de falar, o seu momento de participar ativamente, não ser só um membro que vai só receber. É importante que todos participem ativamente. Posso falar uma? Me dá licença. Você falou que está tudo bem. Eu já encanei. Então, só para complementar aí que como a Nani falou, do local onde você está fazendo o Evangelho. Pode ser na mesa, no sofá, onde for. Eu viajo bastante. Meu Evangelho no Lar é feito toda quarta-feira às 10 horas da noite. Porque era o horário que eu tinha à disposição, né, mais tranquilo, devido ao trabalho da casa, outros compromissos, então 10 horas da noite. E muitas vezes a gente estava na estrada, quarta-feira, 10 horas da noite. E o que a gente fazia? E fazemos. Se a gente estiver na estrada, porque o Evangelho sempre está no carro. E aí ela faz a leitura enquanto eu dirijo, ou vice-versa. Aí faz a leitura, a gente comenta, mesmo dirigindo na estrada, e a gente faz isso aí. E a gente faz o nosso Evangelho. Então, não é o Evangelho do lar, mas eu sei que a espiritualidade, aquele momento, que for na minha casa, não vai ver, mas está no carro. Né? Porque tem uma outra coisinha também. Outra coisinha que acontece muito com a gente. Não é só com o assistido, não. Eu vejo muitas pessoas falarem para mim, eu vi, mas aconteceu isso e aquilo. Isso, no dia de vir para a casa espírita, no dia de fazer o Evangelho do Lar, sempre aparecem problemas. E não é só das pessoas da assistência, é com o trabalhador, principalmente. Então sempre tem algum obstáculo, alguma coisa querendo impedir que a gente realize isso aí. Então a gente
coisa assim que eu vou passar para vocês, ó, como fazer. Vocês viram aqui, uma prece inicial espontânea, tá? A gente usou um roteiro para vocês poderem entender mais ou menos. Segundo, uma breve leitura do capítulo do Evangelho. Terminou ele, quando terminar, fecha. Na semana seguinte, siga sequencial, ou seja, continua de onde vocês pararam, tá? Terminou a leitura, faz-se um breve comentário. Terminou o breve comentário, não deve ter debate, não deve ter discussões, que a gente não entendeu, tenham calma, tá? Nas primeiras vezes que eu fiz Evangelho no Lar, eu não entendi nada, mas persisti. A gente foi buscar palestras, tem muito recurso bom, né, para pesquisa sobre a ótica da doutrina espírita, tá? Então calma, tenham paciência. Terminou o breve comentário, vamos fazer as vibrações. Terminamos as vibrações, vamos fazer a prece final. Encerrou isso, está feito. O que a gente deu aqui é uma base, tá? Cada um vai descobrir a melhor forma para si, sem transformar o Evangelho no ritual. Acender velas, fazer rituais assim, ritualísticas, né? Tipo, não, é simples. A água, quando cada um está vibrando, quando cada um está orando, quando está falando sobre o Evangelho, a boa nova de Jesus, de fato é Jesus no lar, os bons espíritos que sabem das nossas necessidades, dos nossos desafios, esse nós já estamos falando do propósito. Eles vão colocar naquela água que a gente necessita, eles vão poder nos orientar melhor, vão nos instruir. A nossa mente vai estar naquele orar e vigiar que Jesus nos ensina. A atmosfera do lar, ela vai se transformando. Quando eu falei aqui para vocês assim, que a gente deve se preparar, porque os bons espíritos sabem aquela hora exata e aquele dia exato na casa de cada um, quando está marcado o Evangelho. E quando você permanece firme, propósito firme, tem disciplina com isso, de fato vai virar um posto de luz. Vai iluminar a rua, vai iluminar o quarteirão, vai iluminar quem necessita. E a gente não pode esquecer que nós, dentro do lar, estamos sujeitos a influências. Espíritos zombeteiros, bagunceiros, que querem atrapalhar. Como ele entra? Pelas emanações, as baixas vibrações que nós emitimos através das nossas inferioridades, de programas que a gente assiste, seja na TV, na internet, de baixa vibração, que traz rusgas, atrito, violência, sexualidade desenfreada. Todo esse tipo de situação atrai espíritos para o nosso lar. O lar fica em desajuste, fica em auxílio. Quando se coloca o Evangelho, se atrai os bons espíritos. Os maus automaticamente se afastam. Mas por que não faz isso antes? Porque se a criatura está enraizada nas inferioridades, por que os bons espíritos vão lá? Então, somos nós os responsáveis por quem a gente leva dentro do lar, tá? Quando vocês firmarem esse propósito, vai aparecer visita, vai aparecer compromisso para vocês não cumprirem com aquela data e horário. Sejam perseverantes, convida a visita, se quiser, para participar do Evangelho do Lar. E explica, é nosso momento junto com Jesus. A leitura foi boa, gente? A gente não tem que se envergonhar de uma leitura edificante de Jesus. Então, as visitas, se elas vierem e não puderem esperar, faça um convite para elas. E não tenham vergonha, né? Eu simulei ali, né, a dificuldade muitas vezes, que é lido o texto, e aí é colocada a oportunidade de você falar. E aí você fica ali enroscado, pensando que mas eu não entendi. É o que o Paulinho falou. No início a gente vai ter um pouco de dificuldade para compreender
a leitura, o significado, algumas coisas. Mas com o tempo, na segunda, terceira vez que você estiver no mesmo capítulo, é como se fosse descortinando algo dos seus olhos e da sua mente. Você começa a assimilar muito mais fácil, né? Por isso essa perseverança. Porque os espíritos que nos querem mal, que a gente por acaso leva para casa, eles querem a nossa derrocada. Eles não querem ver a gente evoluir moralmente, intelectualmente, não querem ver o lar com tranquilidade, né? Muitas vezes, e aqui deve ter muitos exemplos, como nós já fomos exemplos disso, de um lar desajustado. Desajustado no sentido de perturbações, muito barulho, muita movimentação, muito vulto, criança agitada, o gato não para, o cachorro late. Ou seja, existe um conjunto de situações dos quais a gente acaba não compreendendo. E chega muitas vezes, como aconteceu recentemente, a casa espírita e quer que a gente tire isso. Né? E o espiritismo não funciona assim. O espiritismo, quando você chega à casa espírita, você recebe as orientações. Olha, o que eu faço? Né? Como expulsar esses espíritos? Como não tê-los dentro da minha casa? É aquele lar perturbado, onde está muita discussão, muito palavrão, muita briga, bebida, excesso. Né? Então existe um desajuste. E a gente, na questão social, acaba achando que está tudo bem. E o Evangelho nos dá justamente esse equilíbrio. As mensagens, textos, ensinamentos morais de Jesus, vai passando para nós uma nova consciência. É o que a gente fala de promover a nossa reforma íntima. E detalhe, quando nós estamos em família, a gente sempre fala aqui, a família são os espíritos mais devedores entre si. É a dificuldade maior que nós temos como missão primeira na Terra. É vencer o nosso orgulho e nossa vaidade. E os maiores desafios estão dentro do nosso lar. É a esposa, é o marido que nós escolhemos para estar parceiros. Por quanto tempo? Baseado em quê? Às vezes o homem ou a mulher, e até sempre dá essa discussão, fala, mas você é mais evoluída, e para mim não dá. E o homem se sente diminuído. E ali é para ter igualdade. Aquele que sabe mais ensina para quem sabe menos. Para que essa caminhada evolutiva, ela aconteça junto, e não sozinho. Ah, você não quer me acompanhar? Larga para trás. Fica aí, traste. Não vale nada. E aí vem o desespero quando você desencarnar. Você acha que você vai subir? Existe até uma história que Chico contou da mulher que suportou o marido a vida inteira. Era um traste. Arrastava de corda, bêbado, jogado, dava trabalho, chato, difícil. Mas ela falou, eu vou suportar porque eu vou me livrar desse traste. Terminando essa vida, eu termino o compromisso. Desencarnou. Chegou lá na espiritualidade, puxou a ficha. Olha, eu suportei ele, tal, tá resolvido. Você suportou, é verdade, está aqui, está escrito aqui, está na sua ficha. Mas você amou? Você perdoou? Não conseguiu? Ele era o seu instrumento. Sua evolução está atrasada. Para voltar numa nova encarnação. Mais difícil do que essa. E aí a gente acha que deixando os outros para trás, a gente cresce, a gente evolui. A gente cresce junto. Dentro do nosso lar, o crescimento é esse. Essa é a nossa missão. Não é suportar e tolerar a agressão. Mas o Evangelho no lar traz a consciência moral para os dois lados.
essa reflexão, aos pouquinhos, ela vai introjetando. Quantos testemunhos nós teríamos aqui para dizer que eu venci? Consegui suportar, consegui transformar vícios e dificuldades que eu tinha dentro do meu lar em coisas boas, e hoje a gente vive em paz. E o pior não é, né? Que quando tem um vizinho lá perto de casa, e quando eles se acertaram, o marido desencarnou. Eu falando, quando existe o equilíbrio, né? Quando a gente cumpre aquilo que é necessário, né? A gente fala em missão, mas é algo muito, muito maior do que isso, né? É um compromisso que a gente tem. Quando a gente consegue desenvolver o amor verdadeiro, não é o amor de suportar, é o amor verdadeiro, eu te amo como você é, e dando força na caminhada para que as pessoas promovam a sua reforma, melhorem, que deixem seus vícios e suas dificuldades de quando chegaram na Terra. A gente tem que sair daqui melhor do que isso. E a importância do Evangelho no lar é justamente isso. Quer tirar os espíritos que criam dificuldades, essa tormenta, essa escuridão que está no seu lar, faça o Evangelho. Vocês vão perceber como a harmonia paira. Os filhos se acalmam. E outra, nosso compromisso não é só a união do casal. A união do casal produz filhos. Né? Eu ia falar espírito, mas quem produz espírito é Deus. Né? Então, e aí o resultado desse amor são os filhos. E os filhos são nossos compromissos. Educar, ensinar moralmente, implante neles, enquanto pequenos, os ensinos morais. A gente ontem estava comentando no estudo que as crianças, elas são uma esponjinha dos 0 aos 7 anos. Eles completam sua encarnação. Eles deixam aquela coisa do mundo espiritual ainda que eles têm, e aí efetivamente estão no mundo material. Pequenas lembranças, alguns, né, são exceções. E aí dos 7 aos 13, o que você conseguir colocar neles como exemplo, produção, ensinamentos morais, intelectuais, que você conseguir colocar nesse período. Perceba que depois dos 13, não sei nem mais como é que a gente chama esse negócio de celular, que é um inferno, né? Você não tira mais nunca, é uma obsessão. Mas né, eles não ouvem mais nada. Dos 13 aos 18 nem tem. Se vocês não começaram antes, vai ser briga. Vai ser muito difícil. Ou seja, tudo tem um período de educar o espírito. Quando a gente perde esse período, a gente vai chorar lá na frente. Como tem mães aí na rua, indo buscar seus filhos na porta da Cracolândia. Que princípios eles tiveram? Quando não, as mães desencarnaram. E estão na espiritualidade sofrendo porque estão vendo o filho. E pior, não podem fazer nada. Então é necessário despertar a consciência de todos. A importância de tudo isso. É importante que os nossos filhos recebam religiosidade, religião, entendimento. O que é Jesus? O que foi Moisés? Né? Isso é um processo construtivo, religioso, dentro da cabecinha deles. Esses ensinamentos morais, o dia que eles tomarem a rédea de suas vidas, depois dos 15, alguns, mas na maioria eles são uns 18 anos, eles tomam a rédea da vida deles. Né? Muitos ainda viram para a mãe e falam, não pedi para nascer, pediu, implorou, e veio. E na hora dele decidir sobre a vida dele, as escolhas que ele vai fazer na vida, sobre quando um amigo ofereceu a droga para ele, ele vai pensar em tudo aquilo que os pais fizeram. Eles vão se lembrar, pode ter certeza. E vai pesar na balança para ele. E ele pode ou não
aceitar aquilo. Se aceitar, ele ainda tem recursos, porque introduziu uma sementinha de coisas boas ali. Mas ele vai ter argumentos, ele vai ter forças para lutar contra isso. E depois é chorar e ranger de dentro. Gostaria de lembrar que o maior propósito nosso é que vocês saiam daqui assim compreendendo como de fato fazer o Evangelho. E que desmistifiquem na cabeça de vocês, as pessoas ficam imaginando que o Evangelho é um bicho de 7 cabeças. E é simples, tá? Nós falamos já como fazer. Outra coisa importante, os filhos pequenos. Tem que ter jogo de cintura, né? Os filhos pequenos não vão conseguir fazer o Evangelho com a gente da forma que nós fazemos. A gente precisa entreter eles. Além de a gente ter um propósito como casal, a gente tem um propósito maior de passar esses ensinamentos para eles. Foi com isso que o Maurício de Souza, ele criou o nosso pequeno Evangelho, né? Que é o livro que a Nani mostrou para vocês. A forma de entreter, que eu descobri que meus filhos adoram, é fazendo uma cabana. A gente põe as cadeiras lá, estica os lençóis, puxa para lá, para cá, faz uma tenda, entra debaixo da cabana com uma lanterninha, pede para os pequenos lerem e falar o que eles compreenderam. Eles adoram, né? Adoram isso. Então, assim, cada um tem que ter o jogo de cintura. E mais, gente, o Evangelho, além de ajudar nós em nossas pequenezes, as nossas dificuldades, a gente melhora muito como casal. E os nossos filhos, eles vão seguir nossos exemplos, não aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz. Então, está lembrando sempre, está orando e vigiando sempre os propósitos divinos. Está norteando os nossos pensamentos, os nossos atos, né? A forma como a gente lida com o marido, como a gente lida com a esposa, é a forma que eles também vão lidar. Então, que a gente seja exemplo do Evangelho dentro do nosso lar. E a nossa primeira missão, se a gente não sabe fazer, praticar os preceitos divinos do Evangelho em nosso lar, o que nós fazemos lá fora é massa. Eu não sou o Paulinho que eu sou aqui. Eu sou o Paulinho que eu sou lá em casa. É difícil. É difícil. Né? Então, assim, o nosso esforço é primeiro com os familiares da gente. Tá? Então, qual é esse propósito, gente? Que cada um possa trazer a luz de Jesus para o seu ambiente doméstico. É ali que vai sair cidadão de paz ou cidadão de guerra. Se você é guerreiro no seu lar, seu filho vai guerrear lá fora. E você também. Né? Então, colocando Jesus em nosso lar, a gente vai se transformar. E se transformando, a gente transforma o mundo. Já ouviram aquela frase? Ninguém precisa mudar o mundo, só limpar sua calçada. E se cada um limpar sua calçada, a rua fica limpa. Olha que bacana. Então aqui não se preocupe em mudar o mundo, se preocupe em mudar vocês e o ambiente do lar. O mundo vai se transformar. Bom? Tem mais alguma colocação? Não, tinha uma pergunta lá. Não, pergunta, só uma colocação, um reforço, que às vezes muitos os casais, as famílias, não têm um parceiro para fazer. Então é bom vocês comentarem que também pode fazer sozinho. Fazer a leitura do Evangelho e principalmente fazer em voz alta, que esteja no cômodo, no quarto, que seja aberta as portas para outro ouvir, que eles vão te ouvir fazendo isso, criamos bons hábitos, vão te seguir. Isso aconteceu comigo, eu fazia só. E a esposa só vendo eu fazendo leitura, e hoje ela me acompanha, então é importante. Não pode chegar a fazer só. E como Deus disse, né? Então não é você estar só, você está só e outro espírito lá que você não vê, então vai estar junto com você. É importante a gente fazer isso. Por mais que seja, sozinho tem que ser feito. Você está sozinho encarnado. Depois dessa falange te assistiu. Esperando você falar, porque muitos espíritos, alguns mais superiores, conseguem ler o pensamento. Na maioria dos espíritos, não. Então, essa necessidade, muito bem lembrado do nosso irmão, é de você, mesmo estando só, faça o Evangelho em voz alta, leia, discuta. Embora o vizinho vai falar, está sozinho, está louca, está falando sozinho. Não tem problema, o espírito é assim mesmo. Fala com o espírito, a gente é assim. Né? Mas não ligue para isso.
O mais importante é o nosso coração, como a gente vai se sentir depois. É melhor fazer o evangelho em voz alta do que dar boa noite pro Buda. Tem um tempo estipulado para fazer? Tempo estipulado para fazer, a gente diz assim, que o mínimo de 15 minutos e o máximo de 30 minutos é o suficiente. Tá? Não precisa se alongar demais. Tem? Alguém mais tem pergunta? Façam, que é que está para isso. Vontade. A primeira leitura, ela pode ser Aleatória. aleatória. E aí depois a gente segue. Seria interessante começar até pela introdução do Livro dos Espíritos e fazer sequencial, né? Porque Kardec colocou no Evangelho de uma forma assim, sequencial, que a gente possa raurir o máximo que a gente do Evangelho, né? Vamos dizer dessa forma. E como eu digo, não se preocupem se no começo vocês não entenderem. Persistam, é preciso vencer uma barreira antes, tá? Até porque você vê que legal, né? Você imagina um espírito de trevoso, né? Vamos dizer assim. Ele quer ficar ouvindo o Evangelho, ele quer ficar ouvindo o ensinamento moral, né? Então quando você faz isso, e assim, nós estamos falando um dia, tem pessoas que a gente já soube que faz todos os dias. Não, eu não quero espírito nem que. Então faz todo dia, porque aí ele não fica, né? Eu achei ótimo. Falei, maravilha, vamos ensinar o pessoal, né? Eu acho que é válido também, ou seja, o Evangelho cabe em todos os momentos, né? Está com dificuldade, não precisa esperar o dia do Evangelho, não. Abre o Evangelho. O Leonardo falou no começo, ele vai falar contigo. Ele vai te dar algumas respostas, isso aqui é consolador, né? A gente procura o consolador quando a gente tem dor, né? Quando a gente está em dúvida, quando a gente não sabe o caminho que a gente vai seguir. A gente busca aqui, ó, Jesus prometeu e mandou o consolador prometido, né? Ele consola as dores de todos os problemas que a gente tem no mundo, né? Se você parar para pensar as dificuldades que a gente vive, pega aqui, está aqui dentro. Estou sentindo lá. Mas eu quero complementar assim, que se a gente souber como faz bem a oração, como a gente ajuda tanto, uma pequena oração que a gente faz, e ajuda muito nossos irmãos necessitam do outro lado. Né? Então, assim, se a gente tivesse o tamanho da força que a oração tem, a gente praticava quase todo dia mesmo, né? Toda hora, quer dizer, né? Se a gente pudesse, né? Porque é uma força imensa essa oração. E eles pegar isso, naquele momento, ajudar tantos irmãos necessitados do outro lado, está precisando tanto essa oração nossa. Tem pessoas que sentem dificuldades em fazer orações. Eu não sei orar. O Evangelho, atrás, as últimas páginas, existe uma coleção de preces ali para todos os sentidos, todas as vontades. Né? Queria só fazer uma observação sobre o que o Hugo falou, mas a partir do que o Hugo falou, o Evangelho não vai dar respostas, nunca vai dar respostas, mas vai nos dar clareza e fé, vai sustentar a nossa fé para que a gente compreenda aquilo que a gente passa. Então, se a gente fosse chamar de benefícios do Evangelho no lar, ou de estudo do Evangelho, que quanto mais a gente se nutre de informações, dessas informações edificantes, mais a gente compreende as dificuldades que a gente passa. Então, ao invés de numa oração, de pedir, por favor, me tira dessa situação, me livre dessa doença, a gente tem que tentar encontrar o caminho de compreender o porquê que nós vivenciamos isso. Seja um porquê da vida atual, seja um porquê de outras existências, mas essa fé que a gente vai aprendendo a sustentar é o que nos fortalece, é o que nos permite passar com mais resiliência e com mais força pelos obstáculos.
Não sumir com os obstáculos, como se eles não existissem, mas ter força para transpor esses obstáculos. Eu queria tirar uma dúvida. O que vocês aconselham em relação, no caso, tem pessoas da minha família que não acreditam na doutrina espírita, entendeu? E no caso católico, ou até as pessoas que devem ter pessoas evangélicas de uma família, o que vocês aconselham em relação ao evangelho no lar? Nesse caso. Olha, assim, a gente sempre diz o respeito, né, a religião de cada um é primordial. Né? Mas vamos supor que você tem alguém que é evangélico dentro de casa e você quer fazer o evangelho no lar. O preconceito ele está aí para ser vencido. E eu creio que se você abrir o livro do Evangelho em casa, fazer sua leitura no seu cantinho, né? Às vezes não dá para fazer na sala, que eles não gostam, você faz num ambiente mais reservado, que você se sinta bem, pode ser seu quarto, sua varanda, aquela leitura breve, em voz alta, né? Você está falando do Evangelho de Jesus, ele é igual para todos, né? Creio que se você fazer isso de forma tranquila, breve, a pessoa vai até ouvir, vai gostar. Imagina os bons espíritos emanando paz, harmonia, e você se esforçando para domar suas más tendências, melhorando suas ações, né? A sua forma de lidar com as coisas em casa. Esse é o maior exemplo que você pode dar para eles. Tá? É conquistar até o respeito. Obrigada. Tem uma frase de Jesus, vamos encerrar? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas tem uma frase de Jesus que fala sobre o Evangelho. O primeiro Evangelho que foi feito foi na casa de Pedro. Foi quando Jesus ensinou as pessoas, os discípulos, a fazerem o Evangelho. Porque o Simão Pedro, né? Pedro lá, ele morava com a sogra, tinha lá uma família numerosa, e sempre que Jesus chegava para fazer a conversa deles, a evangelização deles, eles estavam muito dispersos, né? Com muitas conversas atravessadas. E Jesus pediu para eles para que tivesse essa disciplina e trouxesse assuntos bons nesses momentos. E aí, a partir daí, ele implantou essa ideia do Evangelho no lar. Foi o primeiro Evangelho, a casa de Pedro existe até hoje, que sobrou dela, né? Lá no Mar da Galileia. Não é um mar, é um lago, tá? Não sei por que deram o nome de mar, mas é uma lagoa enorme lá na Palestina hoje, né? E ele coloca justamente isso, né? Já com esse conhecimento dessa espiritualidade, ele nos ensina assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É quando a gente fala aqui do pão, né, que a gente se alimenta. Então, é o alimento do corpo que a gente recebe todos os dias e esquece muitas vezes de agradecer. E quando a gente vem à casa espírita ou faz o Evangelho para ouvir as suas palavras, é o alimento do espírito, né? Em nosso lar só entra os bons espíritos se a gente assim ouvir a sua voz, permitir que eles venham. A partir desse momento, estando lá e a sua casa asseada, limpa, desses espíritos perturbadores, eles, se quiserem entrar, somente com a sua autorização ou da espiritualidade do bem. Senão eles não entram. Tá? Essa é a importância. E nós entendemos o que é o Evangelho no lar. O primeiro Evangelho no lar foi feito aonde? Casa de Pedro. Casa de Pedro. Vocês viram que interessante? Não é uma coisa da doutrina espírita, mas uma coisa que Jesus começou lá atrás na casa de Pedro. Foi Jesus que instituiu o primeiro Evangelho na Terra. Tá? Para quem se interessar mais, procure lá na internet Jesus do Lar, tá? Pelo espírito Neo Lúcio.
vai ter o primeiro culto cristão no lar.